Kelly. Obrigada, Michel. Uma honra estar aqui com você, de assíduo ouvinte, agora convidada. É uma honra estar aqui. Prazer é meu, na verdade é um privilégio, e eu estava te explicando aqui agora que, para mim, né, a graça do Endorfina é onde ele chegou já faz alguns anos, né? Não somente pessoas que têm títulos importantes no esporte, que têm carreiras vitoriosas em termos de resultados, de medalhas, de títulos, mas pessoas, entre aspas, comuns, que têm uma profunda relação, um apego com o esporte, que é o seu caso, por isso que você está aqui hoje, que hoje você me lembrou, nós marcamos essa conversa talvez em março, abril, né? Por volta disso. Para esse dia, né? Deu tudo certo, você veio, né, de BH para cá, e você estava me lembrando que, na verdade, você marcou a Endorfina porque você ouvia, mas era só sua intenção marcar a Endorfina e não esperasse... assessoria esportiva. Exato, e não esperasse que eu tivesse iria um contato procurar. comigo. Exato. E você treina na Endorfina Assessoria Esportiva, né? Que eu conheço do Instagram, não conhecia, vim a conhecer agora, quando estava pesquisando para gravar contigo. Uhum. Mas, de novo, seja muito bem-vinda, vai ser um prazer ouvir aqui a tua história de luta, de superação e mostrar, não somente para mim, mas para quem estiver aqui ouvindo e assistindo, a força e o poder do esporte, transformador do esporte. Agora você chegou de BH agora e você veio, obviamente, de avião, né? As condições estavam boas, porque hoje começou a chover pra caramba, né? Olha, como uma boa controladora de voo, tivemos umas turbulências, mas eu olhei assim, não, meus amigos estão cuidando bem, tá tudo tranquilo, vou pousar em breve. Legal. E eu vou querer depois entender essa tua relação do futebol, né? Sim. E que teu pai, enfim, como muitos pais fazem, né, com os filhos, tentam passar, ensinar, estimular, né? Já que é o esporte brasileiro, esporte nacional. Mas a tua ligação com o futebol foi mais com o futsal, né? Sim. Que é uma modalidade super interessante também. Agora, como é que você foi parar em Barbacena? A tua família foi parar em Barbacena, né? Eu já fui para Barbacena naquela época de escola, né? Que você vai para Tiradentes, Barbacena e tal. Cidade das Rosas, né? Dos hospitais psiquiátricos, Sim. uma cidade super histórica. Como é que a tua família foi parar em Barbacena? Então, meu avô chamava Romeu Pardini, ele é italiano e imigrante. Na época da imigração, veio parar em Minas Gerais, uma parte dos Pardines vieram até para São Paulo, e uma pequena parte ali veio aqui para Minas Gerais, e ele começou a vida ali, a infância e tal, com os irmãos em Barbacena. Uhum. Foi assim que surgiu. Atraído por que Barbacena? Assim, o que será que tinha lá, você sabe? Então, ele chegou aí uma parte... Meu avô, na verdade, ele é filho de italiano, nasceu na Argentina porque tinha parentes na Argentina. Ah, tá. Retornou à Itália e meu avô ficou órfão e o meu bisavô resolveu tentar a vida no Brasil, aquela época da imigração e tal. Uhum. Então ele veio pro Brasil. O porquê de Barbacena, Minas Gerais, eu não faço ideia. Uhum. Só sei que vieram poucos Pardines para Minas, né? Uhum. Se você procurar aí na internet, a maioria está na região de São Paulo. Uhum. Nisso, ele começou a desenvolver ali. Tinha as padarias e tal. Tem até um primo do meu avô, que é o Oscar Pardini, que era da Praça Nossa, no SBT. Ah, é? É. Legal. E, tipo assim, ele veio e ali começou. A parte de minha mãe é toda de Barbacena já. Uhum. Esse vínculo aí, Itália-Brasil, surgiu por causa do meu avô. Entendi. Nessa época da imigração. Entendi. Legal, você é a primeira barbacenense que esteve, que está no Endorfina. Muitos mineiros, né? Você sabe disso, que tem muitos mineiros que já passaram por aqui. Mas de Barbacena, você é a primeira. Mas bom, e como é que foi a infância em Barbacena? Olha, eu sempre fui ligada ao esporte. Aham.
Isso desde criança, pelo incentivo do meu pai. A minha mãe sempre incentivava, mas ela tinha 2 empregos. E eu fui morar com meu pai quando eles divorciaram. Então, por isso que eu tinha essa ligação com meu pai. Mais assim, próxima, né? E agora, eu era, como é que eu vou dizer? O elo da nerd com a praticante de esporte. Porque eu era a garota que estava sempre estudando para tirar nota alta, mas também era apaixonada com o esporte. E o meu pai, ele era o incentivador. Eu não sei se é porque eu era filha única. Minha rua era uma rua, assim, de descendentes italianos, mas a maioria idosos, né? Não tinha gente da minha faixa etária, não tinha criança. Barbacena, para você brincar na rua, é um desafio, porque ou você está subindo ou você está descendo, né? Então, eu não tinha o hábito de brincar na rua. Então, meu pai, ele era tipo assim, ele me considerava o orgulho dele e ele incentivava tudo que eu queria fazer dentro de casa para brincar. Então, igual você falou na narrativa aqui, inclusive, muito emocionante, realmente todo convidado que passa aqui fica emocionado, eu também fiquei. O batimento cardíaco do relógio aqui falou assim, caramba, ainda bem que eu sou triatleta agora, né, para segurar a emoção aqui. Ai, e aí, tipo, a mesa de estar virava a mesa de ping-pong. Meu pai construiu uma tabela de basquete e pregou no meio da sala, dane-se. A sala, eu lembro que meu pai arrastava todos os sofás pra gente brincar de gol a gol ali, entendeu? Tudo. Todo tipo de esporte, por exemplo, coisa que é bem atípica, né? Eu era filha única, menina do papai, vamos dizer assim, né? Aprendi a jogar futebol de botão com meu pai. Quem hoje em dia que você pergunta sabe o que é futebol de botão, né? Mas eu sempre tive essa ligação com a criatividade, com o esporte. Ele me acompanhava nos campeonatos da escola. Então eu comecei a jogar futsal mesmo na escola na 5ª série, por volta de 10, 11 anos. E por que o futebol? Você acha que mais motivada até pelo incentivo dele? Ou foi uma coisa que, sei lá, você tinha amigas que jogavam? Eu quis navegar por todos os esportes, entendeu? Mas eu via que eu não tinha habilidade alguma com basquete e vôlei. Fazia seletiva de vôlei na escola, falei, caramba, eu sou muito ruim. E futebol, eu sempre, assim, modéstia à parte, eu tinha uma habilidade. Não sei se meu pai Meu pai era assim, vamos brincar de gol a gol aqui na sala, mas era aquilo, Kelly, eu vou te ensinar agora a marcar. Kelly, eu vou te ensinar a dar um drible. Pô, ele adorava futebol. Não, e ele se divertia comigo também, eu acho, sabe? Um momento de pai e filha, vocês ficarem brincando, né? Por coincidência, era o futebol. Eu zoava o meu pai, que ele falava que tinha 2 times, Vasco e Cruzeiro. Aí eu falava, pai, não existe ter 2 times, tá? O primeiro que você é mineiro, ou é Cruzeiro ou é Vasco. Aí ele brincava, não, o seu avô era vascaíno, então eu torço pro Vasco também. E aí meu pai, tipo assim, eu lembro que eu assistia todos os jogos que passavam antigamente na televisão, às quartas e domingo, né? Não era época e nem financeiramente de ter TV a cabo e tal, então era quarta e domingo, tradicional da família brasileira, né? E aí ele me ensinava as regras de futebol. Kelly, olha ali, escanteio por causa disso, tá impedido por causa disso. E tipo assim, eu tinha o hábito de ver com ele. A quarta-feira à noite era fazer pipoca e jogo de quem que é hoje. Entendeu? Eles se separaram, você era muito novinha? Eu tinha, acho que acabado de completar 4 anos. E eu era muito ligada aos meus avós paternos. E uma tia minha, que chama Elite, que mora com o meu pai. Morava, né? Então, como eu estava habituada já a ficar com eles, quando minha mãe e meu pai se divorciaram, eu não me acostumei a ficar com a família materna. Por morar em regiões de Barbacena diferentes. Então, meu pai e minha mãe, tipo assim, eles se separaram e continuaram amigos e irmãos. Ótimo. Então, todos os dias meu pai me levava na minha mãe, eu convivia com a minha mãe e voltava para casa do meu pai. Que sorte. Era rotineiro isso. Almoço de domingo, meu pai convidava minha mãe, convidava também, na época, o atual esposo da minha mãe. Sempre foi muito harmonioso, entendeu? Que bom, né? Então, eu não... Quanto a isso, mas você se lembra como eram eles casados? Não. Mas eu lembro que eu nunca tive problema da relação deles. Sempre fui feliz com essa relação, entendeu? Ótimo. Fizeram o que eles tinham que fazer, né? Que não é fácil. Mas sim, eles eram companheiros e amigos. Trocavam sobre a minha criação. Nenhum passava por cima da autoridade de pai e mãe um do outro.
E eu me orgulho de ter visto eles me criando assim, porque eu acho que isso é essencial para construir um caráter, construir um caráter de alguém. Essa é a responsabilidade de você ser pai, né? Sim. Pai e mãe, né? A hora que você assume esse compromisso, você teria que pelo menos levar a sério. Exatamente. Nesse nível, independente, né, dos problemas pessoais dele, o filho é um elo que não se quebra, né? E provavelmente ele também queria muito agradar ou compensar ou de alguma maneira tentar acalmar qualquer sofrimento ou qualquer dúvida que surgisse na sua cabeça. Sim. Também através desse contato muito próximo, né? Porque eu sei muito bem, porque eu sou pai, o pai não substitui a mãe de jeito nenhum. Por mais que você faça o que você quiser, você não substitui a mãe e a mãe também não substitui o pai. Mas que legal, que privilégio que você teve. Então foi uma infância legal, foi uma infância bacana. Eu digo, Michel, que eu tive o privilégio de, além de ter excelentes pais, né? Uma excelente mãe, um excelente pai, eu tive 2 pais e 2 mães, porque o meu padrasto... Ah, que ótimo. Hoje... eu vi um post seu na sua O meu formatura. Padrasto, ele é também... Eu tenho um amor de pai por ele. Uhum. Aprendi muito com ele, participou da minha criação. Uhum. Era amigo do meu pai, de brincar, de conversar. A minha tia, essa irmã do meu pai, que morava com meu pai, também foi uma segunda mãe para mim. Uhum. Então hoje eu digo que eu tenho 2 mães e 2 pais. Nesse setor, Papai do Céu caprichou comigo. Que legal. E quem é que quer ser controladora de voo? Assim, de onde que surgiu isso? Você também, além de ser a primeira barbacenense, é a primeira controladora de voo que aparece aqui em 400 convidados, né? Então, olha, quem é que quer ser? Você era nerd nesse nível? Não, aí entra os acasos da vida e as orientações da espiritualidade, vamos dizer assim. Uhum. Eu não fazia ideia do que um controlador de voo fazia. A influência da aeronáutica na minha vida, porque eu sou militar, controlador de voo da aeronáutica, né? Uhum. Porque tem controlador civil e da infraero, etc. Uhum. Entrou na minha vida porque a Barbacena é representada pela EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Exato. Então a presença militar, vamos dizer assim, o vínculo militar-avião na cidade é muito intenso, né? Uhum. Eu vi aquilo, eu sempre achei muito elegante a escola, o regime, tipo, vamos dizer assim, a disciplina. Por eu ser talvez por ter sido uma criança, adolescente e até hoje uma adulta disciplinada, então aquilo eu achava interessante. E eu queria fazer parte do militarismo. Eu achava interessante o militarismo. E por quê? Influencia muito na cidade. Beleza, não tinha aquele plano de ser controladora de voo. Eu não imaginava como um avião voava, não imaginava nada sobre isso. Eu não tenho militar na família. Uhum. Nenhum. Eu logo imaginei que se ela tinha um avô, um tio. Nada. A minha história com o militarismo começa pela essa admiração. E segundo, que eu queria uma estabilidade de vida. Uhum. Porque eu tive uma infância que não passei necessidade, mas com um acesso mais reduzido às coisas. Minha mãe trabalhava em uma padaria, todo o salário dela era para investir nos meus estudos. Então, o meu padrasto segurava as contas da casa e a minha mãe pagava um inglês, pagava um cursinho para mim, porque eu estudei em escola pública, porque era mais barato pagar o cursinho do que a escola pública. Mas ela fazia o que ela podia, entendeu? Para eu fazer um inglês, para eu fazer um cursinho, para eu crescer, para investir no meu estudo. E o meu pai também trabalhava como autônomo, eu não tinha aquela segurança financeira. E por incrível que pareça, eu decidi fazer um concurso, eu tinha 15 anos. Como? No meio de uma adolescência. Então, quando eu comecei a minha adolescência, o pessoal estava saindo, vamos para um bar, vamos para uma... Você estava na contramão. Eu entrava na escola de manhã, 7 da manhã, saía 11h30, de tarde ia para o cursinho, do cursinho para o inglês e voltava para casa. Essa era a minha rotina. E aí eu falei, mãe, quero fazer faculdade de desenho, porque eu desenho muito bem rostos, inventava rostos, desenhava quadrinhos também. Ela falou, minha filha, vou ser bem sincera com você, eu acredito no seu potencial, mas eu queria que você fizesse uma carreira que te desse um suporte financeiro. Porque eu venho de uma cidade que a base é carreiras promissoras, advogado, médico, engenheiro. Então,
você ficava com medo de tentar fugir daquilo e não ser próspera financeiramente e não dar um retorno familiar para sua vida, entendeu? Falei, Acho que é uma coisa de cultura de cidade pequena. Eu acho que é cultural de cidade pequena. Do interior. Porque se você for numa cidade qualquer... Eu não acredito que não só em Minas Gerais, mas se você for numa cidade pequena, o que é cultural? Nossa, o filho de não sei quem é médico. Doutor. Então você doutor quer médico, o quê? Doutor advogado. Eu queria um retorno financeiro. Eu pensei, vou fazer um concurso para entrar na aeronáutica, para entrar no militarismo. E depois eu faço minha faculdade. E foi assim, minha mãe me levou no cursinho. E aí o dono do cursinho na época estava lá e ele foi da aeronáutica. Foi sargento. É cursinho próprio para entrar na aeronáutica? É, preparatório. Ele é preparatório para vestibular e para aeronáutica. E aí ele falou assim, olha, por que você não faz aeronáutica? Porque eu cheguei lá para fazer polícia militar. Porque eu não entendi o processo seletivo feminino. Porque na Impicar, na minha época de adolescente, não podia entrar mulher. Então eu falei, poxa, o que eu vou fazer, né? Aí ele me falou, não, faz aeronáutica. Faz aqui, eu tenho essas especialidades aqui e tal. Aí eu olhei assim e falei, poxa, controlador de voo, mais ligado com o avião, eu gosto de aviação. Em inglês a prova era um nível maior, mas assim, eu já faço inglês, então acho que vai ser um processo mais fluido de admissão, né? Beleza. E foi assim que eu entrei para ser controladora de voo. Cheguei lá, não sabia nada de tráfego aéreo. E qual que é a diferença do controlador de voo militar para o controlador de voo civil? Então, hoje em dia, você tentar ser sucinta para explicar, porque tem muitas nuances, né? Quando você faz o processo seletivo da aeronáutica para ser controlador de tráfego aéreo, você faz um curso básico técnico da aeronáutica. Só a aeronáutica vai propor esse curso. E aí o que as pessoas não têm ideia, talvez, é que existe o controlador que fica aqui na torre de controle, que é os controladores de aeródromo, que é o que fica na Torre Congonhas, Torre Guarulhos, Torre Confins, etc. Tem os controladores de aproximação, que é o meu caso, que nós usamos aqui umas telas radares, que nós vemos aqueles plots, que geralmente o pessoal vê em filme, separamos as aeronaves dali, usando as ferramentas daquela tela e etc. Mas você fica no aeroporto? Fico debaixo da torre, mas nessa cela com essas telas. Porque você não fica ali naquela parte que tem visual? Então, o normal, a gente achar que o controlador de voo é só esse, que é o que fica ali na torre olhando o avião pousando e se decolando. Mas e aí, depois que ele decola, antes dele pousar, de onde que ele vem? Quem está cuidando dele? E aí entra os controladores radares, que é o controlador de aproximação, que é o meu caso, e quando a aeronave está em rota, nivelada, que vai cruzar as aerovias espaciais do Brasil, são centros de área. Que aí são os controladores de ACC, que nós chamamos, que controlam as aeronaves em rota. Caramba, então gente pra caramba trabalhando. Muita gente. Não fazia ideia, eu achei que fosse só aqueles da torre. Então, um exemplo básico. Uma aeronave decola de Congonhas, é controlada até decolar pelo controlador de voo da Torre Congonhas. Ela decolou, ela chama controle de aproximação São Paulo. Ela entrou em rota, ela chama os controladores de área de rota. No caso aqui deve ser, chamamos de os ACCs, né? Que são os controles de rota. Próxima descida da aeronave, que ela começa a descer para se configurar para o pouso. Ela vai chamar o controle Belo Horizonte, que sou eu. De aproximação. No qual eu faço as sequências para pouso. E aí, quando ela está configurada para pousar, eu mando via frequência, chamar o controlador da torre do aeródromo de Confins. Tipo, você passa o bastão para ele. Isso, tudo troca via frequência, entendeu? Então, como é que eu vou dizer? Nós proporcionamos vários tipos de serviço. Como que existe os de civis e os militares? Os civis, geralmente, são outros tipos de concurso. Ou é infraero, hoje em dia nós chamamos de Nave Brasil, que está responsável geralmente pelas torres de controle. Galeão, Congonhas, Santos Dumont, são todos operados por civis. Entendeu? Quem trabalha nos controles de aproximação e nos controles de área, de rota, militares. Há algumas torres militares e civis, mas de fase de aproximação em rota são só os militares. Então tem essa diferença de concurso aí, entendeu? Um vai ser concurso militar, outro concurso civil, e aí abrange a área que vai
a entrar, entendeu? Para exercer. E os militares trabalham com os civis nesse sentido que você falou. Você que é militar passa a bola pro... Isso, por exemplo, lá nós temos o aeroporto da Pampulha, é civil. Mas há uma coordenação, ajuste dos tráficos, autorização de decolagem, há um trabalho mútuo ali. Em conjunto. Em conjunto, não tem diferença por ser militar ou civil, não. E aí você, com isso, conseguiu o que você queria e depois, por isso que você aí foi fazer engenharia já lá morando em BH, aí né? eu falei, poxa, eu queria você fazer... curtiu, né? Assim, Você começou a fazer o concurso, entrou e você curtiu? Gostei, assim, me identifiquei, fiquei muito feliz. Aí eu falei, poxa, agora é hora de fazer a faculdade, vou fazer desenho. Porque eu queria fazer desenho. Eu falei, não, acho que eu vou... Eu cheguei bom, né? Você já estava mais velha, um pouco mais madura. Né? Antes de entrar na aeronáutica, eu prestei um concurso para Federal de Juiz de Fora para engenharia civil. Por quê? Porque eu amava matemática. Achava que é só gostar de matemática que você entra na faculdade de exatas, né? Tem esse golpe aí, não é bem assim que funciona. E aí eu falei, não vou, porque minha mãe também não tinha condições de me manter em Juiz de Fora. Então, tinha muitas nuances ali e tal. E aí eu falei, não, agora eu vou fazer. Só que eu fiz particular, porque não tem como você fazer uma federal integral e trabalhar por escala no controle de tráfego aéreo. Você não tem como ajustar isso, entendeu? Mas eu fiz o que eu podia, da melhor maneira que eu podia. Então, eu fiz a faculdade particular depois que eu já tinha entrado, já estava estabilizado na minha profissão, já estava feliz com aquilo. Falei, agora eu vou fazer uma faculdade. O que eu vou fazer com ela? Não sei. Mas eu vou estudar o que eu tenho curiosidade de estudar, me aprimorar. Foi assim. Legal. E só voltando rapidinho aqui, que o assunto não é o controlador de voo, mas é uma curiosidade minha. Aí você trabalha sentada numa sala que não tem necessariamente janela, né? Você não precisa olhar para o avião, para a pista. E você fica ali, é tudo manual, que eu digo assim, é você quem tem que olhar, ou tem programas de computador, você fica lá só monitorando, não. tudo, fica olhando nas telas? Nós temos ferramentas de auxílio, que tipo assim, o controlador de voo, ele está praticamente o tempo todo fazendo cálculos. Eu não trabalho com agora, eu trabalho com a projeção. Com a projeção. Então, eu quero saber onde essa aeronave vai estar daqui 3 minutos, 2 minutos. Então, eu tenho ferramentas que me auxiliam a fazer esse cálculo. Mas a separação das aeronaves de forma segura e sequenciá-las, se eu tiver 8 aeronaves indo para pousar, eu tenho que sequenciá-las. Não é o equipamento que vai fazer isso. Ele me dá auxílios de como fazer esse cálculo. Mas a execução mesmo de separar é o controlador de voo. Usando ferramentas ali tecnológicas naquela tela, você consegue fazer tipo um AutoCAD, entendeu? Para quem não entende, dá para você puxar, fazer medidas, distâncias e etc., usando as ferramentas do sistema para controlar o avião. Que legal, que bacana. Bom, aí você, já morando em BH, que você então começou a correr, né? Você descobriu a corrida. Dentro do quartel, ou você está correndo... ou você está correndo, ou você está estudando, ou você está tirando serviço, né? A gente brinca isso. Mas eu aprendi a correr lá. E você curtiu essa disciplina, né? Porque você disse que já era disciplinada. Eu nunca tive problema com horários e disciplina, entendeu? Nasceu eu era meio... Ou teu pai e tua mãe que meio que te meio Caxias, que eles falavam, né? O Caxias. Minha mãe e meu pai... É o que eu digo aqui, quando a gente é garoto, é aquela menina que a gente fica com raiva na classe, porque a menina não faz quase nada, mas só tira nota boa. Isso. Porque, tipo assim, Os meninos vagabundos como eu, né? O que acontece? Eu nunca, na minha vida, meu pai e minha mãe nunca me cobrou fazer uma tarefa de casa. Mas quando eu chegava, por exemplo, terceiro ano do ensino médio, eu ganhei um diploma lá, destaque no ensino médio. Eu levar aquilo para minha mãe, que eu via que estava investindo todo o salário dela no meu estudo, cara, aquilo para mim era recompensa. Então, entendeu? E outra, eu até hoje, na faculdade, qualquer coisa que eu for pegar para aprender, eu tenho um negocinho que eu te falo assim, pô, não gosto de pegar um negócio, vou ler. Não entendi. Tá bom. Não, peraí, por que eu não entendi? Aí eu vou no YouTube, vou em outra fonte. Porque não entendo por que eu não entendi, entendeu? Eu tinha essa alta cobrança ali. E aí, esqueci até a pergunta. Não, aí eu perguntei na verdade eu te interrompi por conta da disciplina. E você falando que no quartel... sim. No quartel, na escola. E aí chegou lá na escola de formação, a gente tem educação física,
Porque o militar, até hoje, eu faço teste físico 2 vezes ao ano. O militar está sempre ligado ali ao preparo físico, né? Dependente da carreira que ele está escolhendo dentro do militarismo. E lá na escola de especialista eu aprendi o que era correr, porque eu larguei o futsal lá dentro. Não tinha como ficar praticando isso. Tem os esportes que tinham lá e tal, mas a minha especialidade, nós tínhamos campeonatos internos, de vários esportes. Só que a minha especialidade demandava muito estudo. Então eu preferia abster do esporte naquele momento para investir no meu estudo. Então a corrida era algo que a gente tinha que fazer na educação física. E aí eu percebi que eu tinha um pouquinho de, não é facilidade, mas eu tomei gosto pelo aquilo, entendeu? E aí a gente corria em tropa, corria cantando. Então para mim era um momento até de esvaziar a mente dos estudos, da saudade de casa, porque eu sou de Barbacena, Guaratinguetá é chão, ali tipo umas 6 horas mais ou menos. Não dava para ir todo final de semana, era um internato. Então eu saía, às vezes era liberada sexta, 18 horas, tinha que estar lá no domingo às 21. Não dava para ficar indo em Barbacena direto. Então a corrida, ela era terapêutica dentro do quartel ali. Foi quando eu comecei a correr. Formando e vindo para morar em Belo Horizonte, eu fiquei só na musculação, investindo mais na minha estabilidade ali de ambientização ali do meu trabalho e tal. E aí eu voltei a correr porque colegas de trabalho começaram a divulgar corridas de rua. Os circuitos que tinha da estação na época, acho que era da Circuito Adidas, não lembro. Uhum. Então a gente foi compartilhando isso. Eu lembro que uma vez uma amiga falou, nossa, acho que vou fazer 10 quilômetros. Eu falei, meu Deus, eu nunca me imagino fazendo 10 quilômetros. No quartel você nunca tinha feito, até porque provavelmente não tinha medição, né? Olha, não tinha WhatsApp ainda, não tinha relógio com GPS. Você corria, vamos correr 15 minutos. Saía aquele relógio de ponteiro, era isso. Lá a internet, não tinha internet, mal pegava o celular. Então você vivia num mini mundo ali, entendeu? Uhum. Era esporte, estudo e as obrigações e a disciplina. Uhum. Então não tinha isso. Aí depois que você vem pro mundo da corrida, pro mundo normal, vamos dizer assim, né? Que você começa, existe relógio que marca isso. Tá, mas o que é pace? Uhum. O que é não sei o quê? Aí que você vai aprendendo mesmo, o que é essas coisas que tem na corrida. Uhum. E foram amigos já controladores de voo que te falaram da corrida? Porque você estava trabalhando como controladora. Isso, porque a gente, tem que preparar para o teste físico, né? Só que tinha amigos que já corriam mais do que as distâncias do teste físico, 5, 10, 15 e tal. E aí tem um amigo meu que me deu dicas até pro triatlo, que ele chegou transferido e aí ele começou a infiltrar essa ideia da corrida, porque ele já praticava corrida de rua há muito tempo, porque ele morava em Curitiba. Uhum. E em BH estava começando a ficar mais frequente. E aí foi como uma formiguinha ali, cara, porque todo mundo ali no meu trabalho hoje eu tô correndo, eu tô fazendo crossfit, eu tô fazendo futevôlei, porque um foi incentivando o outro. Legal. A gente tem um ambiente muito assim de incentivar o esporte, ao não sedentarismo, não para busca pela saúde mesmo, nada de competitivo, de... Não, e também acho que é um trabalho super estressante, porque a responsabilidade de vocês é gigante, né? Eu falo aos meus amigos que nós acostumamos com nossa rotina. Uhum. Ninguém senta ali para controlar e para, meu Deus, estou separando 2 aeronaves com cada uma, 120 passageiros. Você não pensa isso, mas você pensa na responsabilidade que você está ali de executar aquele serviço, de que você está levando com segurança alguém, entendeu? As pessoas têm mais ou menos esse perfil que é o seu, né? Eu já me imagino assim, eu quero voar sempre que você estiver fazendo esse controle, porque dá a impressão que você passa isso, né? Essa responsabilidade. Olha, eu sou muito brincalhona, muito zoeira com meus amigos. Quando eu tô controlando, eu fico mais séria. Claro. O pessoal fica, nossa, ela quer, tá brava e tal. Mas é porque é o perfeccionismo, que todo controlador é perfeccionista, que é aquilo tudo muito bem feito, muito bem executado. E aí requer muita atenção, né? Uhum. Atenção o tempo todo de, você tá falando, 8, 10 aeronaves ao mesmo tempo.
Então você tem que ter um raciocínio muito rápido. É como um jogo de xadrez ali, meio que no modo 3D, né? Que vai mexendo o tempo todo. Não, e valendo muito mais do que um jogo de xadrez. Né? Exatamente. E aí eu imagino também que, pelo perfil das pessoas que são controladores de voo e pelo estresse, o esporte acaba ajudando nesse sentido, né? A extremamente pessoa terapêutico. faz alguma atividade, qualquer atividade física que seja, para dar uma desestressada, para cuidar da saúde e poder trabalhar com a cabeça mais tranquila, né? Porque também se você chega para trabalhar com a cabeça, sei lá, nos teus problemas, eu acho que fica mais complicado, né? O esporte, no geral, né? Eu acho que ele te leva para você pensar na sua vida, para você descansar a mente. Você liberando endorfina e qualquer outro tipo de hormônio, você tá trazendo bem pro seu corpo. Então você acaba abstraindo ali os problemas, abstraindo os estresses. É você com você mesmo ali, concentrado nos seus pensamentos. Bom, aí você começou a correr com... Você até me escreveu, né? Você não tinha assim uma rotina de corrida por conta do trabalho. E depois você entrou na faculdade, mas você se propôs a correr, você gostava de correr. E aí você chegou a fazer até uma volta da Pampulha, que não é pouca coisa, fez uma meia maratona. Então você tinha alguma coisa com a corrida mesmo que te motivava, né? Eu gosto, tipo assim, como eu não ia mais jogar futsal, pra mulher a carreira do futsal, ou você vira atleta de futsal, ou é aquela memória afetiva que ficou na infância, né? Não tem como eu sair hoje, vou ali jogando futsal com as minhas amigas, não existe isso. Então a corrida, eu me identifiquei, porque eu acho que no futsal você corre muito, né? De um lado pro outro, sobe e desce quadra ali o tempo todo. Então eu me identifiquei com a corrida por causa disso, eu acho também. Eu sempre gostei de esporte. A academia, pra mim, eu tenho que ter uma super disciplina, porque eu acho tedioso, entendeu? Eu gosto desse movimento. E eu acho que eu era o terror de qualquer assessoria esportiva. Eu acho que eu seria atleta que nenhuma assessoria esportiva ia me querer, porque pegava a planilha na internet, aí fazia assim, tipo, corria segunda, terça, quarta, quinta, 5 quilômetros, aí ficava uns 4 dias sem fazer nada, aí ia lá, corria 12. Aí ficava uns 3 dias sem fazer nada, corria 9. Eu não tinha... tipo, eu olhava a planilha e falava assim, não tô a fim de correr isso aqui não, vou correr assim. Então eu era o terror, né? Mas eu ia, eu tinha uma paixão ali com a corrida e tal, me sentia bem, mas eu sempre fui disciplinada, mas eu não tinha disciplina com planilha. Eu queria me sentir bem. Não, hoje eu tô bem para correr 9, vou correr 9. Hoje eu tô bem para correr 2, vou correr 2. Então eu não seguia uma rotina. Acabava machucando, teve uma corrida que eu fiz que eu machuquei. Por quê? Porque eu não tinha disciplina. Aí que eu falei, cara, eu sou disciplinada para tudo. Uma coisa que eu gosto, não é que ela tenha que virar uma obrigação. Exato, porque desse jeito te fazia bem. A disciplina é para te dar resultado. Não é para te fazer virar o robô da corrida. E aí eu fui entender isso depois do transplante, depois de tudo. Entendeu? E, bom, aí você correu a meia maratona, correu a Pampulha no final do ano, correu a meia maratona e veio a pandemia e você foi correr depois de algumas semanas, né? No começo a gente estava naquele jeito meio... Tipo, o que faz da vida? Se eu sair, o Covid vai pular no meu pescoço, vai me transformar num zumbi. E aí você já começou a sentir alguma coisa esquisita com você, né? Que depois eu fui pesquisar. São nódulos, são gânglios, né? Do sistema linfático e tal, uma coisa que acaba incomodando, né? Eu não sei se eu cheguei a fazer já a volta da Pampulha à meia, que foram novembro e dezembro de 2021. 19, eu não sei se eu já cheguei a fazer doente. Porque eu não sei, não sou médica, assim, acho que nem a medicina, os exames conseguem detalhar isso certinho. Mas em torno de março ali de 2020, eu falei assim, fecharam todas as academias. As escalas do trabalho foram modificadas, né? Porque reduziu o número de avião 80%, sei lá, ou mais. Eu falei, nossa, eu vou dar uma corridinha na rua, pelo menos. Porque senão você perde o condicionamento. Você só fica em casa comendo e vendo televisão. Vendo série, não que seja ruim, mas pra mim não era saudável também, né? E ficar em casa também só quieta, eu não dou conta. Fui dar umas corridas assim na avenida da minha rua mesmo. Só que eu fui correr, tipo assim, vou correr só 5 quilômetros. Só 5 quilômetros, respeitando quem ainda não conseguiu correr 5. Mas
dentro do que eu conseguia, né? Uhum. Porque a avenida é curta, eu não vou ficar indo, subindo e voltando aqui a avenida toda hora. É só para manter um rendimento de saúde aqui. Claro. Só que eu não conseguia correr os 5 quilômetros sem parar. E aí eu entrei na bala, fui na farmácia, na mesma avenida, parei, entrei na farmácia. Falei, gente, será que eu engordei tanto que eu perdi condicionamento? Porque a gente deu uma engordadinha ali no início da pandemia, né? Óbvio. Falei, não era peso. Aí eu corria, aí eu começava a sentir um cansaço, tipo assim, a perna pesava, eu tinha que parar, parecia que eu tava correndo a muitos quilômetros e não, persistindo naquilo. Falei, nossa, tá estranho. Mas beleza, ignorei. Achei que era só, assim, falta de condicionamento e, sei lá, ganho de peso porque a gente tava em casa comendo besteira. Uhum. Beleza, ignorei isso aí. No final de abril, aí eu fiquei de março até final de abril tossindo constantemente. Uma tosse seca, irritante. E tava muito seco Belo Horizonte na época. Falei, tosse seca, xarope de tosse seca. Fazia aquilo que não recomendo a ninguém, mas que eu acho que muita gente faz. Errado, né? Fui na farmácia, xarope de tosse seca. Beleza. Uma semana, nada. Segundo, mudar o pote. Vou lá, mudar o vidro. Mudei a marca. Outro xarope. Eu tava indo pro terceiro vidro. E a tosse seca nada de diminuir. Minha mãe chegou a me visitar nessa época e falou, Kelly, sua tosse tá muito estranha. Vai no médico e tal. Eu falei, minha mãe, não vou não, eu tenho médico, não quero ir médico. Não fui. E aí eu tava fazendo aula de pilates online, porque minha professora adotou essa medida para ninguém ficar tão sedentário. Claro. Como eu não gostava de musculação, fui pro pilates. E aí ela, durante a aula, deu uma crise de tosse. E a minha professora, que é minha amiga, falou assim, Kelly, eu vou marcar um otorrino que eu conheço. Porque sua tosse tá esquisitíssima. Não é só tosse seca. E aí, beleza, ela conseguiu depois de uns 5 dias a consulta. E a base do meu pescoço começou a ficar um pouco inchada. Eu falei, nossa, eu tô parecendo aqueles pescoços de marombeiro, assim, de bodybuilding. Sua no teu já Instagram. viu? Que são, na verdade, os que nós chamamos de íngua, né? Uhum. O ditado popular fala, tá com uma íngua no pescoço. São os glândulos, são os linfonodos do sistema linfático que eles incham. Uhum. Incham por quê? Tem uma coisa errada. Eu falei, nossa, meu pescoço tá esquisitão. Aí fui na médica, ela fez os exames, e aí ela colocou assim no pedido, porque a médica era particular. E eu ia fazer os exames pelo plano de saúde da aeronáutica, e ia pedir pro meu médico da aeronáutica transcrever para mim. Aí ela colocou lá assim, suspeita de tuberculose ou linfoma de Hodgkin. Ou linfoma. Falei, nossa, tuberculose, mas que coisa mais antiga. Eu foquei naquilo, porque pra mim o linfoma, vou ser bem sincera, é até engraçado isso, porque eu tinha mania de ver aquele Discovery Home and Health, e tinha lá a Sandra Lee, né, a rainha dos cravos, e aí ela mostrava lá lipoma, que são cistos sebáceos que vão crescendo, e etc. Tô falando, se algum médico me ouvir, me perdoe se eu usar algum termo errado, tá? E aí eu falei, cara, que loucura, hein? Ou tô com linfoma ou tuberculose, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E, tipo, beleza, levei pro meu médico da aeronáutica e aí ele viu, ele transcreveu. Em uma semana já tinha biópsia, na mesma semana já tinha 3 tomografias marcadas. Falei, que loucura, gente, peraí, o que tá acontecendo? E aí eu fiz um raio-x e aí o médico do raio-x falou pra mim, olha, pelo seu raio-x e a minha experiência, eu acho que você tá com linfoma. Aí eu, mas qual que é o tratamento de linfoma? Aí ele, quimioterapia. Aí você só associa, a sua ficha só cai quando você escuta quimioterapia. Claro. Falei, quimioterapia? Aí eu pensei, putz, isso é câncer. Saí dali, tipo, isolada. Falei, caraca, sozinha, sem entender o que estava acontecendo. E eu fazendo os exames, eu fui escondendo da minha mãe. Porque eu não queria levar preocupação. Aí eu cheguei em casa nesse dia, minha mãe tem a chave do meu apartamento, ela estava no meio da minha sala. Ela falou, olha, meu coração tá doendo, o que você tá passando? Eu falei, caraca, mãe, você sentiu? Ela estava no meio da minha sala esperando eu chegar. E a minha mãe, ela perdeu a mãe pro câncer de mama. E eu sou filha única. Na hora que eu falei, ela deu aquela sentada, ela falou assim, tá, e o que a gente vai fazer?
Acho que eu poupei ela porque eu não esperava essa reação, mas ela foi gigante. E aí começaram as batalhas, né? Porque o linfoma me trouxeram outros sintomas. Inclusive, ontem foi um dia da conscientização sobre linfoma. A gente está gravando hoje no dia 16, né? Ontem, dia 15 de setembro. Que são a febre, mais ou menos no mesmo horário. É febril, não é aquela febre de 40 graus. É a tosse que não passa. É o suor noturno. O que é um suor noturno? Parece que você urinou na cama e... de tanto suor que tem. Molha mesmo, tem que trocar toda a roupa de cama. E às vezes você tem uns picos de febre alta. Essa altura, obviamente, você nem tentou voltar a correr de maneira nenhuma, não, né? Você já estava agora. Eu já não estava em condições, já fiquei isolada. O Covid, então. Ainda tinha o Covid. Eu fiquei assim, isolada duplo. E aí, tipo, eu tinha que esperar um mês para sair o resultado da biópsia. Porque da biópsia eles fazem um exame que chama imunohistoquímica, que é para ver o subtipo, vamos dizer assim, do linfoma. Eu fiquei uma semana, um mês, olhando assim no Google. Falei, cara, eu dei check em todos os sintomas. Não vai ter jeito. Não tem como ser outra coisa. Não é uma infecção. Eu acho que garrou aqui pra mim. Eu acho que eu vou ter que lidar com isso aí. E por incrível que pareça, não sei se foi essa base nerd de Caxias que eu tenho, a forma de me tranquilizar com o linfoma foi estudando o linfoma. Então, eu não sou médica, igual eu te falei, mas meus amigos brincam. Ah, Kelly é pós-graduada em linfoma de Hodgkin. Porque era a forma de... Eu queria saber com quem que eu estava lidando e o que estava acontecendo dentro de mim. É um enfoque super inteligente, entendeu? Né? Para você entender qual é o que tamanho, que eu posso fazer para contribuir. Por quê? Eu não vou fugir do tratamento tradicional. Mas o que eu poderia fazer para auxiliar? Poderia fazer um esporte? Eu poderia comer X ou Y? Claro, sem crenças. Sem entrar em crença de que isso aqui cura, isso não cura. Nem esse debate nutrólogo, mas o que eu poderia comer para contribuir? Que tipo de alimentação contribui a ter menos efeito da quimioterapia? Que tipo de alimentação me ajudaria a ter um retorno melhor das sessões? Então eu fui buscar o que eu podia fazer por mim. Independente de auxílio, lógico, o médico te dá uma orientação. Você passa para um nutricionista, você passa para uma equipe, né? Mas o que eu podia fazer por mim? Então eu fui estudar. Estudei o linfoma, estudei os tipos de tratamento, estudei as medicações que eu estava usando, o que elas poderiam fazer, o que eu poderia ajudar. Mas você não te deixava mais nervosa, mais ansiosa? Não, me tranquilizava, porque eu sabia o que eu poderia estar lidando. Entendeu? Então eu já sabia, quando o médico falou, que eu ia fazer 12 sessões de quimioterapia, no intervalo de 15 dias. Então eu não fiquei chocada com aquilo, mas assim, você nunca na sua vida para e pensa, nossa, como será se fazer uma quimioterapia? Graças a Deus a gente não pensa esse tipo de coisa, né? Mas aí quando eu parei e falei, estou em quimioterapia, eu fui estudar sobre isso. Para me auxiliar, para ajudar minha mãe a me auxiliar, porque minha mãe teve que virar minha enfermeira ali. E você está contando agora de uma maneira que parece que foi ok, mas obviamente foi uma notícia horrível, né? Você deve ter se questionado, né? Você e sua mãe devem ter lamentado, obviamente, muito. Foi um baque no meio da pandemia, né? O que acabou... Tinha uma época que eu até pensei assim, vou parar de ficar vendo notícia, porque a gente ficou muita gente ficou meio atraído de alguma maneira, sugado negativamente para ver números, quantos morreram hoje, né? Era um negócio que eu falei, cara, eu vou parar. Inclusive, eu comecei a publicar o Endorfina 2 vezes por semana, porque eu falei, cara, deixa eu já dar conteúdo para as pessoas que não é um conteúdo de quantas mortes tivemos hoje, né? Sim, para distrair, é a região, né? Exato. O que eu acho que deve ter agravado um pouco, porque estava um astral horrível, claro, muita gente morrendo, né? Muitas pessoas perdendo famílias. Na hora, lógico, você fica chocado. A minha palavra foi, fiquei chocada. Depois, a pergunta clássica de todo paciente. Por que eu? Isso é clássico. Sendo que eu tinha uma rotina de alimentação coerente, levava uma vida saudável, de corrida, etc. Nunca fiz uso de cigarro nem bebida alcoólica.
Então você fica assim, poxa. Tinha acabado de fazer 30, né? De tinha... janeiro. Isso, tinha entrado nos meus 30 anos. Concluída a faculdade. Falei, caramba, e aí? Aí eu tava conversando com a médica otorrino, fui no retorno. E ela falou assim pra mim, por que não você? E isso me levou para uma reflexão que me fez unir a espiritualidade, independente de religião. Eu não levo, vamos dizer assim, lema da religião, lema da conexão com a espiritualidade. Eu pensei, por que não eu? Porque Deus talvez tenha um propósito para mim, para eu aprender com isso. Não vai ser agora. Vai ser quando lá na frente talvez eu vá refletir por que isso está acontecendo nesse exato momento. Então hoje eu trago as minhas reflexões e as minhas conclusões, talvez. Quem vai me dar essa resposta? Ninguém. Mas vem de dentro de você para você. E de dentro, quando vem de dentro assim, eu acredito que há uma ligação com a espiritualidade. Entendeu? Uhum. Então na hora eu tive essa reflexão, tive esse choque. Mas depois sentei no sofá com a minha mãe e falei, mãe, vamos pra cima. Porque, eu falava até brincando com ela, o câncer mexeu com a pessoa errada. Porque ele não vai me abater, não. E aí, o que eu fazia? Na pandemia, em casa, quimioterapia. Fui aprender a cozinhar. Entrei no YouTube e ficava cozinhando o dia inteiro pra minha mãe. Mãe, prova isso aqui, não sei o quê. Eu fui distrair, fui buscar outras coisas. Entendeu? Tinha dia que eu colocava músicas ridículas na Alexa pra tocar e ficava dançando com a minha mãe dentro de casa. Lógico, os dias que eu tinha condições, né? Mas falei, cara, eu não vou deixar me abater. Tua mãe também ficou nesse astral, nessa... A minha mãe era mais insegura. A minha mãe falou assim, ai filha, o seu jeito que me dá força. Porque eu era filha única. Mas eu não fazia isso só por ela, eu fazia por mim também. Não é no meu astral ficar triste. Cada um reage do jeito. A gente tem que entender que o paciente oncológico, oncohematológico, ele vai reagir cada um do jeito e tá tudo bem. Um não vai querer falar o que tem. Um não vai querer falar da doença. Um vai querer esconder de todo mundo. E tá tudo bem. A minha reação era, vou levar na brincadeira e vou encarar. Toda sessão eu fazia um videozinho na sessão brincando. Tinha um koalinha que eu gosto muito de koala, eu levava pra sessão, fazia ele brincando com os filhos, tentava conversar com as pessoas, as enfermeiras, outros pacientes. Porque não era meu. Eu nunca fui uma pessoa triste para baixo. Então eu só estava continuando a ser eu. Então eu fui aprender a cozinhar, em modéstia à parte, hoje cozinho muito bem. Olha lá. Eu fui ler outras coisas, ficava com a minha mãe tentando passear com ela, dentro do carro mesmo, saía com o carro, voltava para dentro de casa porque não podia descer. Então eu fui levando esse primeiro tratamento, né, porque eu fiz 3, desta forma. Não deixando que o meu medo fosse maior que eu. O medo, ele existe para te dar discernimento de onde seguir, eu acho. Mas ele não pode ser maior que você. E eu tinha confiança que eu ia me curar, entendeu? Independente de como seria meu tratamento, porque igual você disse no início da minha história, eu tinha um estadiamento 4, que é avançado, que eu não esperava, que quando eu vi os resultados dos exames, eu falei, meu Deus, achei que eu estava com alguma coisa só na garganta aqui, mas estava complicado. O 4 é porque já se espalhou para vários outros lugares. Eu tinha né? infiltração na medula, eu tinha o baço comprometido, os linfonodos praticamente, uma boa cadeia toda do tronco, do pescoço até o mediastino. Então tinha bastante quantidade. Mas o linfoma em si, ele não te deixou nessa fase derrubado, era mais o tratamento. Porque quais eram os sintomas, além o linfoma, além noturno, disso, das febres? A partir do momento do suor noturno da febre, ele vai começando a te dar fraqueza, né? A debilidade. Por isso que a corrida também estava ruim. Começou a cansar. Entendi. O cansaço era isso, entendeu? Mas eu tive um médico excelente que chegou pra mim e falou assim, olha, você tem um estadiamento 4, mas daqui a pouco você vai se curar. Então vamos pra cima. Meu, que legal. Ele era muito engraçado, gente boa. Então, ele brincava que eu chegava pra consulta com uma lista de perguntas, né? Porque eu estudava.
Ele falou, Kelly, você é a paciente mais chata que eu tenho. Parece que chega aqui com essa... Eu pensei isso aqui Falei, agora. poxa, chega aqui com essa lista do Enem aí pra mim, cara. Eu não vou responder nada disso O cara aí. tinha que estudar pra fazer a consulta com você. Não, ele falou, pô, eu não vou responder nada. Dava 10 minutos, ele tá, fala aí, qual que é a próxima? Tá, ele era gente boa demais, chama Paulo Quaresma. Ele é muito legal. E aí, esse clima, eu dou sorte, na verdade, Deus me dá oportunidades de ver a ação dele. E pra mim, um médico que é parecido comigo de humor é uma dessa, entendeu? As pessoas que eu encontro no caminho, os enfermeiros que me apoiaram. Quando você quer, você vê o sinal da ação, da espiritualidade, onde você, nos mínimos detalhes. Poderia ter pegado um médico sisudo que não me respondesse nada, que eu não ia ter afinidade. Pior coisa que eu acho que o paciente oncológico é ter um médico que não tem afinidade. O cara tá sensível. Ele só quer entender o que está acontecendo. Então, seja aberto. Você não precisa explicar a medicina para a pessoa. Faça assim um desenho de bolinha lá, explica ali para a pessoa. E eu tive esse presente. Então, eu vejo nas pontualidades os sinais que eu fui uma pessoa muito abençoada no meu tratamento. Para me levar até onde eu estou aqui agora, as oportunidades que eu estou tendo, inclusive uma delas é estar aqui com você, foi o propósito do meu tratamento. Hoje eu entendo. E tudo bem que é muito recente ainda, né? A gente está falando de 2 anos que você se curou. Mas nesse começo, esse astral, essa força que você teve, assim, você acha que você se surpreendeu de ter reagido dessa maneira? Ou tua mãe um dia chegou para você e falou, filha, eu sabia que você... Eu não sabia que ia ser nesse nível, porque a gente nunca prevê que a gente vai ter uma doença, um câncer. Mas, tipo, eu te reconheço, assim, desde que você era criança, desde que você era uma adolescente. De onde que veio isso? Então, a minha mãe falou pra mim depois, né, do tratamento. Falou, Kelly, você foi muito forte. Porque você teve um tratamento difícil, você perdeu seu pai. E você sempre foi determinada. Na escola você era determinada. Para decidiu fazer no concurso, você era determinada. Ah, vou estudar tal coisa, era determinada. Ah, me deram a oportunidade de fazer um estágio de engenharia no aeroporto. Cumpria meus horários, mesmo cansada, estudava. Eu sempre fui determinada. Então, eu acho que eu levei isso pro tratamento, entendeu? Mas, assim, lógico, eu tinha meus momentos de altos e baixos. Entendeu? Tinha dia que batia saudade de estar na convivência com o meu trabalho, de estar podendo fazer as coisas normais. O que eu digo? O que é ser normal? Hoje, para mim, ser normal é me irritar com o trânsito, é ter os problemas do meu dia a dia. Ah, que saco, tô com sinusite. Mas, assim, são coisas normais que a gente vai ter. E é muito bom ser normal, ter problemas normais, entendeu? Então, por quê? Porque o paciente oncológico, de doenças assim, né, que chega a esse nível do câncer, você não tem o amanhã. Você não tem o dia seguinte. Então, você perdeu a oportunidade de sonhar. Você dá valor àquele planejamento. Semana que vem eu vou fazer uma lasanha. E aí, semana que vem? Eu tenho semana que vem? Então, você começa a dar valor a muita coisa que você não dá no dia a dia, entendeu? Então, eu tentava me alimentar desses tipos de pensamento positivos, de vibrar no positivismo, de vibrar que havia um porquê e que não ia acabar ali e que eu ia poder usar daquilo que eu passei talvez para auxiliar alguém, né? Talvez a facilidade, vamos dizer assim, de estudar, talvez aquele estudo ia ser em vão. Não, quem sabe um dia um paciente oncológico querer desabafar comigo e eu posso falar, olha, eu passei por isso, isso e isso, tal. Não como médica e não como mostrar que eu sei alguma coisa. Uma mas pessoa uma ferramenta. Viveu, exato, né? Uma pessoa que viveu, né? Uma ferramenta, um propósito e uma ferramenta. Somente isso. Que é o que eu tenho tentado até hoje. Que legal, né, cara? Assim, que privilégio você ter encarado dessa maneira e você se ver nesse propósito. Porque com certeza isso te trouxe um conforto e você está aí à disposição. Daqui a pouco vão surgir as oportunidades de Sim. você retribuir, de você passar adiante
isso que você viveu, de alguma maneira, não necessariamente ajudando alguém que está passando pelo mesmo problema, mas por que não, né? Sim. Eu recebi aqui, não sei se você ouviu, o Wilson Mendes Caldeira, ele, da minha idade, a gente jogou polo aquático junto quando éramos garotos e tal, e ele está com Parkinson já faz 20 anos. Eu escutei isso. Então, e ele está assim, se colocando à disposição, várias não, mas umas 4, 5 pessoas me pediram o contato dele para que passassem para pessoas que eles conhecem, acho que até familiares que têm Parkinson ou pessoas que são conhecidas, para que eles pudessem trocar ideias, né? O que eu sugiro, eu faço terapia há 3 anos. A minha psicóloga eu conheci através da Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, aqui de São Paulo. Fiz um cadastro, na época eu não podia pagar pela terapia, e aí eles me deram umas sessões com ela. E aí até hoje a gente está junto. Depois eu saí da parte das sessões gratuitas. Nós estamos juntas aí há 3 anos. É igual, todo paciente oncológico, lógico, eu vou ajudar, está disponível sempre, respeitando tudo que eu passei. Mas o que eu mais sugiro hoje em dia é que faça um acompanhamento. Porque isso é muito importante para quem está lidando com esse tipo de doença. Se você faz 3 anos, durante o tratamento você já estava tendo um acompanhamento psicológico? Eu comecei por quando eu fiz as 12 sessões, foi o tratamento inicial. E aí 2 meses depois o câncer recidivou. Não fiquei chocada, porque eu tinha visto que no estadiamento do meu nível eu tinha muita chance de recidivar. Mas fiquei, lógico, chateada. A gente sempre tem uma pontinha de esperança. A gente sempre quer que nós sejamos aquele 1%. E é isso aí. Enquanto houver fé, 1% é 1%. Aí fui fazer a biópsia para ver se era. Eu fui fazer a biópsia para ver se realmente era o mesmo tipo, subtipo, etc. Aí 1 semana antes da minha biópsia, meu pai faleceu. E aquilo ali foi o momento mais crítico, não foi nem um diagnóstico do câncer na minha vida. Porque meu pai era um apoiador da minha vida inteira em tudo. O meu melhor amigo. E ele adoeceu, e ele escondeu que adoeceu para me poupar, porque eu estava passando pelo tratamento. Quando eu descobri, já estava numa situação... Já estava passando mal há 1 mês, e coisa dele internar e falecer em 1 semana. E aí, quando eu fui para mesa de biópsia, eu estava num estado de reflexão entre a rebeldia não, peraí. Eu sou humana, entendi que temos um propósito, que temos que lidar com as dificuldades da vida. Poxa, mas o meu precisava vir com um combo plus aí, batata média a mais aí no McDonald's. Por que, caramba? Por que tudo de uma vez? Então foi um momento de estresse. Eu escutava sobre o tratamento, fazia, mas eu estava estafada. Estava de saco cheio, saudade do meu pai. E aí eu falei, não, acho que eu preciso de ajuda. E aí eu comecei um tratamento psiquiátrico e psicológico. Para estresse pós-traumático, porque o tratamento gera muitos gatilhos na gente, muita convivência dentro de ambiente hospitalar, né? E eu não conformava, vamos dizer assim, com o falecimento do meu pai. Naquele momento, do jeito que foi, falei, nossa, mas por que isso, meu Deus? E aí eu fiz um tratamento que eles chamam quando tem essa recaída, né, do linfoma, faz um tratamento de resgate. Outro tipo de quimioterapia, outra medicação, internada. E não deu certo. Eu não respondi ao tratamento. E eu falei, meu Deus, acho que agora o bicho pegou pro meu lado. E aí eu lembro que eu busquei o exame que não tinha dado certo. Minha mãe e uma amiga minha no Rio, que eu fiz tratamento. E aí elas estavam chorando, assim, né? Porque não tinha dado certo. E eu tava no carro, tipo assim... Isso que eu vou te falar, eu falo isso diariamente. Falei, cara, 30 anos... Eu vivi bem. Comecei a pensar assim. Fiz a faculdade que eu queria, passei no concurso que eu queria, fui feliz. Tive momentos maravilhosos, viagens, amigos... tem gente que morre cedo mesmo. Eu aprendi na minha espiritualidade
que tem gente que tem períodos de vida menor. Isso aí já leva pro lado religioso, né? Faz parte dessa minha encarnação aí, beleza. Mas assim, poxa, minha mãe não merecia isso. Me dá uma oportunidade de continuar, porque tem mais coisas pra fazer. 30 anos foram bons, mas foram poucos. E a minha mãe não merecia isso. E eu tava mais preocupada com a minha mãe, entendeu? Como meu pai tinha falecido, eu falava assim, que loucura, hein? Como é estar à beira de perder aquilo que você nunca imagina, que é a vida. Que é o nosso maior presente da vida. De Deus, pra mim, é a vida. Falei, cara, como é essa iminência de perder a vida? Aí eu fiquei uma semana refletindo. E aí meu médico chegou pra mim, Kelly, temos um tratamento pra você, uma imunoterapia. Eu falei, caramba, vamos pra cima. E deu certo. Foram 7 meses de imunoterapia, que pra mim foi grandioso, porque a imunoterapia ela não te tira a qualidade igual a químio. Não tem tantos sintomas. Então a minha mãe, que não era de praticar esportes, 3 vezes por semana a gente estava caminhando 5 quilômetros. E ela ia comigo. Ela tinha dia que, eu tô cansadíssima, mas eu vou contigo, vambora. E a gente ia até uma padaria X lá perto da minha casa e voltava, dava 5 quilômetros. Então eu fiz isso durante os 8 meses. Falei, mãe, é o seguinte, ganhei peso aqui com o tratamento, porque muito corticóide, etc. Preciso fazer alguma coisa. Eu não tô aguentando ficar dentro dessa casa mais. Ela falou, então vamos caminhar. Então a gente ia junto. Assim e a gente ia, e tá no horário da nossa caminhada, hein, vambora. E foram assim os 8 meses. E eu tenho muita fé de que ter uma vida esportiva antes, dedicar. Cara, durante a minha quimioterapia, eu mandava mensagem pro meu médico 11 horas da noite perguntando se eu podia comprar esteira. Não tava aguentando ficar dentro de casa. E ele falava, Kelly, 11 horas da noite de sábado, você quer saber se pode comprar esteira? Você tá de sacanagem com a minha cara. Se você mandasse mensagem falando que tava passando mal, eu até entendia, mas que comprar esteira? Eu falei, não, mas o que eu tava pesquisando aqui, porque se você fizer exercícios X vezes, você aumenta a potência do remédio. Então, tipo assim, você bitolou nesse assunto? Não. Mas eu acredito, com muita fé, que eu ter tido uma vida esportiva antes, durante, contribuiu para o sucesso do meu tratamento. Eu acho que o esporte, ele traz o benefício e prepara o corpo para qualquer rojão. Eu acho que você deixa o seu corpo condicionado, resistente. Eu falei, mãe, vou pro transplante, porque depois da imunoterapia tinha que fazer o transplante. Quando você tem uma recidiva do linfoma, aí você depois tem que fazer o transplante autólogo. Então eu falei, mãe, eu quero ir o melhor possível. Então a gente ficava caminhando por BH ali. E foi ótimo. Me senti viva, sabe? Então eu acho que as respostas vêm no dia a dia. E uma oportunidade que você teve de se aproximar mais ainda da sua mãe, né? Primeiro porque ela ficou com você muito tempo, né? Ela morando em Barbacena, você em BH, ela passou muito tempo contigo. E depois que numa vida normal, nessa idade, você trabalhando, quando é que você ia ficar semanas ou meses com a sua mãe, muito menos saindo para caminhar, né? Se vocês moravam em cidades diferentes. 2 anos juntas, né? Ela foi morar comigo em BH. E ela foi muito guerreira. Virou nutricionista, enfermeira, que companheira. Privilégio, né? Que privilégio, né? Mas aí que eu digo das oportunidades, Michel. As oportunidades que Deus estava me dando mesmo durante um propósito. Por quê? Eu não tive esse contato com a minha mãe quando eu era mais nova. Não pude ter, eu não tive essa oportunidade, esse contato assíduo, assim, diário. Eu acredito que ele foi me dando oportunidades. Oportunidade de valorizar a minha saúde, que a gente deita na cama e esquece de agradecer. Oportunidades do dia a dia ali que eu tinha, que por mais que eu estivesse passando uma dificuldade, eu era uma pessoa que passou num concurso, continuei, não perdi meu emprego na pandemia, estava em casa tendo um bom tratamento, a minha mãe estava me ajudando, eu tive essa possibilidade de me aproximar da minha mãe. Então,
por pior que seja a sua situação, busque enxergar, abrir os olhos para as oportunidades. Estar com a minha mãe ali foi uma coisa que eu não tive durante a minha vida inteira. A gente se conheceu mais, né? No meio à tristeza, não, no meio a uma pedrinha no obstáculo que a gente ia pular e é isso aí. A vida é assim, né? Sim. Não tem ninguém que tem uma vida linear, que tá tudo bem, ou que uma vida que vai só melhorando. Não existe isso, né? A felicidade está nas suas conquistas diárias, né? Você fica esperando o dia que você vai ser feliz. Como é que faz? Que dia que é? Ô Kelly, mas o dia que você recebeu a notícia de que você estava livre do câncer, aí foi um dia maravilhoso, hein? Olha, eu passei pelo transplante, foi 1 mês internada no transplante. O transplante, ele não é tão complexo, né? Você até pode falar um pouco, mas é com seu próprio sangue, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. A diferença básica, né, para qualquer pessoa entender, você fica 1 mês internada. O transplante dura 1 mês? O processo. O processo. Claro. Você fica isolada. Primeiro, eles vão estimular que você produza mais células-tronco. Por que eu estou falando isso? Porque o pessoal confunde o linfoma com a leucemia, né? Uhum. A leucemia é prima do linfoma, vamos dizer assim. A anomalia está ali na medula e o linfoma, a anomalia é no sistema linfático, né? O câncer é do sistema linfático. Os dois são cânceres de sangue, Isso, né? Exatamente. Mas são diferentes nesse sentido. Exatamente. Tá? Uhum. Então, o linfoma de Hodgkin, ele dá a oportunidade de você fazer o transplante autólogo. Por quê? O seu câncer, vamos dizer assim, a reprodução da célula com anomalia não começa na medula, ela começa lá no sistema de distribuição, vamos dizer assim, que é o sistema linfático. Então, eles te induzem a produzir mais células-tronco para eles poderem congelar. Então, eu tomei uma medicação 5 dias e depois eles vêm, retiram essa célula-tronco. Como? Como se fosse uma hemodiálise. Filtra seu sangue, retira a célula-tronco, congela. Congelou, você passa por um processo de 6 dias de quimioterapia intensiva, que é para você dar volta o seu sistema para o zero. Uhum. Seu sistema de defesa. Uhum. Voltou o sistema para o zero, após esses 6 dias de químio, eles descongelam e reinfundem a sua medula. E espera ela voltar a produzir. Ou seja, você tem uma fábrica, você pega essa fábrica, tira toda a matéria-prima dela, e depois que ela está bem limpinha, você joga a matéria-prima de novo para ver se a produção da fábrica, quando chegar nas distribuidoras, que é o sistema linfático, volta a distribuir o produto que você produziu de forma coerente. Uhum. E aí, a partir do momento que você reinfunde, é o que você chama de pega da medula. Você tem que esperar a medula pegar. Todo esse processo é igual ao do sistema de transplante halogênico, que é que você recebe de doador de medula óssea. A diferença é que você, pelo halogênico, pode receber via quadril, né? Que você tem a infusão da medula no quadril, etc. Vulgarmente falando, né? Sem termos técnicos. Mas os dois processos são iguais. Uma debilidade, você fica debilitado. Eu perdi todas as minhas vacinas, assim como no halogênico que recebe de doador, você perde todas as vacinas da vida desde o bebê. Você tem que tomar tudo de novo. Você começa do zero. Eu considero a minha nova data de aniversário dia 29 de março, que foi quando pegou a minha medula, de 2022. Então, o meu sistema de defesa está com 2 aninhos aí, eu considero. E aí, quando pegou a medula, falei, meu Deus, voltei a viver. Essa é a sensação. Olha, eu estou te devolvendo a sua vida, agarre aos aprendizados que você tem e aplique. Foi essa sensação que eu tive. Minha mãe, acho que ela ficou umas 5 horas rindo sem parar. Congelou o sorriso no rosto dela. Que saudade que eu tava de ver o sorriso no rosto da minha mãe foi quando ela recebeu a notícia da pega da medula. E aí, logo seguinte, em junho de 2022, eu queria que exatamente 2 anos depois do diagnóstico, eu recebi o diagnóstico em 2 de junho de 2020, 2 anos exatamente depois, veio o resultado da remissão, né? Nós chamamos de remissão, que até 5 anos é considerado remissão e depois de 5 anos é curado, né? Uhum.
E aí, cara, foi um dia que eu me senti assim, meu Deus, presenteada, como se eu tivesse realmente dado start na minha vida de novo. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida até hoje. Não tem como te descrever o que eu senti. Na hora que eu fui pegar o exame, eu tremia tanto que eu não conseguia ler o que estava escrito. Mas quando eu vi lá remissão completa, eu falei, nossa, eu só queria chorar e rir, e ligar para todo mundo. Nossa, indescritível. E aí, acho que logo nesse mesmo mês, você já quis voltar a correr. Então, Podia, aí você provavelmente não podia, já sabia, né? Como é que foi essa volta para o esporte? Eu comecei depois de 100, você fica 100 dias pós-transplante sem ficar quieta. Eles falam que é uns 100 dias aí especiais, eu não sei nem porquê e nem como explicar, mas eles falam D100, né? Que é como que a medula ali se comportou, né? As células de defesa. Depois de 100 dias, ele te libera. Meu médico me liberou para fazer... Eu tive que fazer fisioterapia. Fui fazer fisioterapia no Pilates, que é aquela minha professora que eu te falei que eu te fazia Pilates. Por quê? Michel, eu corria... Para quem entende de corrida, 10 quilômetros, sei lá, num pace, sei lá, rápido, considerado para mulher, 5h30. Mulher que não é atleta profissional. Claro, tá excelente. Beleza. Quando eu voltei, parece que você reiniciou. Você literalmente reiniciou. Eu fui para endorfina, vou fazer um gate aí desse assunto. Eu fui para fisioterapia, eu estava extremamente fraca. Muscular. Tratamentos sucessivos desgastaram demais meu corpo, entendeu? Aparentemente parecia que uma pessoa normal, sem cabelo, mas careca, mas normal. Mas quando você vai medir força, você vê que você perdeu a força, perdeu a resistência. E aí meu médico me liberou para fazer essa fisioterapia. E ele falou que eu poderia voltar a fazer esporte normal depois de um mês, mais ou menos, assim, que ele tinha liberado. E fisioterapia para você voltar a ativar a musculatura, para você... ter força, porque, tipo assim, eu saí do transplante, Michel, pra eu subir, eu moro no 3º andar, pra eu subir os 3 patamares lá, eu tinha que pôr um banquinho em cada patamar. Subia punha um banquinho e sentava. Subia mais um vão de escada, colocava um banquinho no patamar e sentava. Não tinha força, resistência. Sacola do mercado, eu ia carregar, eu já estava cansada. Então é um cansaço diferenciado. Minha mãe teve que me ajudar muito no pós-transplante. Eu não conseguia tomar banho e manter o braço levantado para lavar minhas axilas. Porque eu não tinha força para sustentar esse braço. Então você vai melhorando, óbvio. Mas te dá uma balada. E aí eu fui para fisioterapia para voltar a ter um pouco de força, de resistência, porque você fica muito cansada, musculatura, massa magra zero, você detona o corpo, né? E aí nesse meio tempo eu perguntei para ele se eu podia voltar a correr. Ele falou, olha, pode, contando que seja orientada e acompanhada. E aí quando entrou a endorfina na minha vida, que é a assessoria esportiva... Assessoria esportiva endorfina. Exatamente. Eu mandei um e-mail contando a minha história. Porque toda vez que eu passava em frente àquela Lagoa da Pampulha, que é linda, quem não conhece não tá perdendo, que é o meu local de treino, outra oportunidade e benefício da minha vida, eu falava, nossa, será que um dia eu vou conseguir correr de volta? Será que um dia eu vou conseguir dar a volta nessa lagoa de novo? E eu achava que assim, falei, nossa, eu acho que nunca mais eu vou conseguir. Por estar fraca. Claro, você está tão distante, né? Não é que você estava normal, uma moça normal quando você estava quando começou, né? E aí eu mandei um e-mail para esse meu treinador, que eu nem sabia que ia ser o meu treinador, mandei para assessoria, e-mail que estava lá de contato. Contando a minha história, falando que eu precisava de um apoio, principalmente financeiro, porque você tem muito gasto com tratamento. Por mais que você tenha plano de saúde, não tem. Eu não tinha esse dinheiro para pagar assessoria. Precisava de um apoio e falava, olha, eu quero muito dar a volta nessa lagoa na minha vida de novo e quem sabe um dia ser maratonista. Contei minha vida e falei, nunca vai responder.
Mas você mandou só para eles? Mandei para eles porque a minha nutricionista, há 18 anos atrás, trabalhou lá. Caramba, eles são antigos assim. E ela nem tem contato mais assim com eles, mas eu vi no Instagram dela, porque ela estava mostrando o início e tal. Falei, olha. E eu passava pela lagoa correndo, eu vi, porque a base da endorfina é próxima à Lagoa da Pampulha. Então eu vi as pessoas correndo, vi a camisa, eu falei, caramba, que legal e tal. Falei, vou mandar um e-mail aqui, vamos ver o que vai dar. Porque é perto da minha casa. Sempre tive vontade de fazer parte, mas, igual eu te falei, eu não era disciplinada com assessoria, né? Mandei um e-mail e contei a verdade. Olha, eu quero um dia voltar a correr a volta da lagoa. Quem sabe um dia, meu sonho é um dia ser maratonista. Nessa época que entrou a Liga de Atletas Transplantados. Como? A minha mania de ficar pesquisando. Fui pesquisar como era a vida das pessoas que fazem transplante. Você não tinha nenhuma contraindicação? Não. A não ser a própria limitação de voltar a ter eu tinha que físico. Ter uma orientação. Não praticar esporte por conta própria. Sem ninguém me orientando, me observando ou me treinando. E aí eu achei essa Liga de Atletas Transplantados no Instagram. Por quê? Porque eu fui procurar como era a qualidade de vida, o que eu poderia fazer de esporte pós-transplante. Só que quando eu achei a Liga, eu vi que não era só... Eu sou um paciente oncológica, né? Fez um transplante autólogo. Mas eu vi milhões de pessoas no mundo porque tem o campeonato... Os Jogos Mundiais de Atletas Transplantados. Eu nem sabia disso. Falei, meu Deus, que maneiro. Aí eu entrei em contato com o presidente da Liga. E aí ele me aceitou. Na verdade, a Liga, ela tá começando. Há outros grupos de Instagram que você vai ver, de atletas transplantados. O objetivo é Exato, é o mesmo. Que é a divulgação da importância da doação de órgãos, da importância do esporte, o que o esporte faz com a vida de uma pessoa, independente se ela é uma pessoa que passou por um transplante, que passou por um câncer, ou que está aí sem nenhuma doença assim relacionada. Então, quando eu vi aquela liga, eu falei, caramba, eu quero voltar a correr. Aí, eu vi a liga, já entrei naquele modo 1000 ideias em 1 minuto. Já fiquei super animada. E aí, me aceitaram na liga. Eu falei, meu Deus, que maneiro, eu vou poder doar. Quem sabe eu não consigo mostrar para as pessoas, pelo menos ao meu redor. Porque, igual, eu não sou influencer, mas as pessoas que me veem da volta do câncer, a importância de doar sangue. Porque eu recebi muita doação de sangue. A importância... Poxa, eu sei que a vida de todo mundo é corrida. Mas pessoas de vidas corridas pararam para doar sangue e eu tô aqui hoje. Exato. Entendeu? Então, pessoas que viram que, por mais que seu pai, sua mãe, seu tio, a vida física deles tiver uma finitude, os órgãos dele podem dar vida para alguém. Pode continuar. Entendeu? Então, foi por isso que, na hora que eu vi a liga, veio 1000 ideias em 1 minuto. Escrevi um e-mail para a assessoria endorfina e aí recebi uma mensagem, uma ligação. Era o Rodrigo, que é meu treinador. Falei, olha, você pode vir aqui na endorfina, a gente conversar? Eu, beleza. Fui lá. Falei, olha, a gente quer te apoiar, a gente quer estar com você aí nesses projetos seus. Quanto que você consegue correr hoje, você acha? Aí eu, muito iludida, falei, 5 quilômetros. Falei, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste de 5 quilômetros para eu ver como que você tá. O que você aguenta, né? Com a autorização do seu médico, que você traz para mim e tal. Fui fazer os 5 quilômetros. Ele não tinha experiência com nenhum cliente, nenhum que eu saiba, não. Oncológico. Não, então, ele pediu toda a autorização do meu médico para eu ver como que seria para ele estudar o meu caso. Para me acompanhar, né? Na hora que eu fiz os 5 quilômetros, 1 hora. Para quem corre, você sabe que 1 hora é caminhada. Eu caminhei. Você caminhou 1 hora. E eu falei, mãe, a minha realidade mudou. Porque, Michel, eu fui correr 200 metros. Eu sentia toda a musculatura solta. Eu falei, cara, eu não vou conseguir. O que aconteceu comigo, né? Então, na hora, veio uma frustraçãozinha. A minha mãe falou assim, não, vamos fazer sim. A gente corre 200 e anda 100. Corre 200, anda 100. Minha mãe nem corria. E ela foi pra me ajudar, entendeu? Que mãe, hein? Poxa,
E aí eu cheguei na endorfina, o Rodrigo falou assim pra mim, olha, audaz do jeito que você tá, daqui 6 meses, isso era em julho, em dezembro era a volta da Pampulha, no início de dezembro. Fazer 18 quilômetros, mas vamos pra cima, vamos tentar. Com cuidado e treino, vamos ver o que a gente consegue. Michel, eu saí de lá, eu parecia que eu tinha visto um beija-flor verde, eu tava muito feliz. Porque eu me senti ouvida, eu me senti amparada, eu me senti cuidada, entendeu? E mas você só ficou assim por causa de uma corrida? Não, é viver. É retomar a vida. É retomar os sonhos, é retomar os seus hábitos. Aquilo pra mim era um hábito de vida que eu tava voltando. A minha mãe só entendeu a importância do esporte pra mim no pós-câncer. Ela viu eu praticando esporte na infância. Mas o valor que eu dava e o valor que eu tenho dado, ela tá vendo agora. E aí, deu 6 meses eu corri a volta da Pampulha. Eu corria... Esses fotógrafos que a gente paga essas fotos aí, eles devem ter ficado ricos comigo naquela volta da Pampulha. Porque eu queria rir para todo fotógrafo, eu mostrava a língua para todo fotógrafo, eu queria correr, eu estava muito feliz. E aí, toda vez que eu estou praticando esporte, é minha conversa com Deus, eu estava muito agradecida. A endorfina deve estar cansada de treinar a gente aí, mas eles mudaram minha vida. Eles me ajudaram muito. Porque eu achei que eu não conseguia mais correr. Pô, mas que bobo isso, só correr? Não, é a minha vida. É. E, cara, e aí foram amigos meus, foram correr a volta da Pampulha comigo, pra chegar na linha de chegada lá comigo, sabe? E eu vi que eu não quero ser a garota que teve câncer e hoje faz triatlo. Eu quero ser a pessoa que, através de uma doação, está viva, de sangue, né? Através de perseverança, está viva. Que você pode estudar, você pode praticar esportes e salvar sua vida, melhorar sua qualidade de vida. Eu quero que a minha imagem seja relacionada a honrar a vida e a saúde. Hoje o meu maior presente de Deus é acordar e falar, respirar e falar, nossa, tô saudável. Não tem nada aqui dentro. Porque parece que quando você tá com câncer, parece que você tá com um invasor, assim, né? O invasor. E hoje eu me sinto assim, livre, saudável, feliz. Isso não tem preço. É muito. Tudo que eu tenho recebido que eu fico pensando, passei por um propósito, mas eu tô recebendo muito de Deus depois disso. E eu entendi, né? Eu fui pesquisar quem que é o Rodrigo Lacerda, né? O dono da endorfina. Eu vi que ele é um super triatleta. Né? Uhum. E da onde que veio, então, aí a vontade dele, o interesse dele em te ensinar a nadar? Porque você não nadava muito menos em águas abertas, né? E depois passou um tempinho te ensinar a pedalar para que você pudesse participar de um triatlon. Da onde que surgiu essa ideia? Foi iniciativa dele? Foi iniciativa sua? Isso foi eu entrei em julho, né? Quando foi em setembro, eu falei assim... Eu tava na assessoria num sábado. Geralmente o pessoal se reúne no sábado na assessoria e tal. Acho que é tradicional de toda assessoria, né? E aí tava chegando o pessoal do triatlo, que eles tinham feito um treino na Pampulha com bike e tal. E a natação, tem natação no sábado e etc. Eles fizeram um treino de triatlo. Aí eu falei, nossa, acho o triatlo muito legal. Tem um amigo meu, que é Ironman, que trabalha comigo. Eu olhava ele começando no triatlo, falava, que coisa de maluco. Como que o ser humano aguenta isso? E aí eu vi o pessoal chegando lá na assessoria, eu falei, nossa, que maneiro. Pena que não dá pra mim. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque eu não sei nadar. Ele, e daí? Aí eu falei, eu não sei nadar, como é que eu vou fazer triatlon? Aí ele, não, olha só, eu vou abrir uma turma de iniciante pra natação. Você vai, que eu vou te ensinar. Aí beleza, fui na primeira aula. Ele falou, nada aí o que você sabe pra eu ver. Michel, eu não sabia boiar.
Eu não conseguia boiar na piscina, porque eu tinha medo de afundar. Eu não relaxava o corpo para boiar. Fica tenso, afunda. Ele falou assim, tá, mas você sabe nadar cachorrinho, pelo menos, né? Eu falei, tá, nada aí. Não, sei muito, aí eu consigo. Nada aí, 4 metros. Ele falou, nossa, eu tô muito ferrado. Mas vamos lá. E comigo entraram na época mais 2 garotos também, que não sabia nadar nada. E aí, cara, eu ia pra natação, porque nadar pra mim era um sonho de infância. Só que eu não entrei na natação, não sei porquê. Eu saía antes de ter adoecido, pra viajar com meus amigos pra praia. Eu queria estar na água, mas eu tinha medo. Tipo assim, meus colegas, toma, cara, pega o macarrão aqui. Eu pegava o macarrão, mas ninguém podia me largar, entendeu? Porque eu tinha medo de afundar. Então era nesse nível. Mas eu queria estar ali, entendeu? Na água. Era um sonho meu. Aí na hora que eu fui aprendendo a nadar, horrível e tal. Aí beleza. Aí eu falei com ele que quando eu entrei que eu queria fazer a maratona, né? Aí ele falou, desculpa, ele falou assim pra mim, não, você não vai fazer mais maratona. Mas por quê? Porque eu tenho que ser responsável com você. A maratona exige muito, você não tem... Porque eu queria fazer exatamente quando eu fiz 1 ano de transplante. 1 ano de remissão. Eu queria fazer a maratona do Rio. Ele falou assim, não, eu não vou ser responsável com você. E a maratona é um chão. Você quer adquirir isso aos poucos, com sabedoria, ou eu não vou te treinar agora para uma maratona. Aí eu, beleza, eu confio nele. Entendeu? E essa troca é muito importante, de confiança. Muito. E ele falou assim, olha, vamos fazer a meia do Rio? Eu falei, vamos. E aí eu fui pra meia do Rio e isso foi um ano seguinte, 1 ano, quando eu completei 1 ano de remissão. Mais uma vez, nunca tirei tanta foto da minha vida, porque pra mim é o seguinte, eu treino com dedicação, tempo, tem que fazer isso, cumprimenta. Prova pra mim, eu quero me divertir. Eu quero ficar feliz, honrar a vida, a oportunidade que eu tô ali. Então não tava nem aí. Fiz a meia do Rio. Cara, foi um outro dia muito feliz. E aí o pessoal do meu trabalho ficava assim, Kelly, você já nada, já tá nadando aí, aprendeu a nadar, corre, não vai fazer triatlo? Eu falei, Deus me livre de andar de bicicleta, eu não sei nem andar de bicicleta direito. Aprendi a andar de bicicleta com 14 anos, uma amiga minha me ensinou em Barbacena, um local muito bom para aprender a andar de bicicleta, igual eu falei antes, ou tá subindo ou tá descendo. Exato. Aprendi, desci uns morros lá na cara e coragem e tal. Nunca mais peguei uma bicicleta. Meu pai me deu bicicleta quando eu era criança, eu vendi pra ir no show da Maria Rita. Eu vi que você gosta dela, né? Eu sou muito fã dela. Exato. E aí o show era em Belo Horizonte na época, eu não tinha dinheiro pra ir no show. Meu pai falou assim, eu não vou te dar dinheiro sem sua mãe deixar você ir no show. Meu pai, igual eu te falei, eles conciliavam. Minha mãe sempre preocupada comigo. Não, vou te deixar assim em outra cidade pra ir no show? Pensamento, né, cultural e tal, interior. Eu falei, beleza. Fui lá e vendi a minha bicicleta pra ir no show da Maria Rita. Beleza. Não sabia nada de bicicleta, né? Péssima. Aí eu falei assim, jamais vou comprar uma bicicleta e ir pro triatlo. Não sei nem andar desse trem direito, beleza. Aí deu uns meses, deu 1 ano aí, eu melhorando na natação, tentando melhorar na corrida, fazendo mais provas, né? Deu 1 ano disso, comprei uma bicicleta. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? O dia que eu comprei minha bicicleta, eu falei, o que eu tô fazendo? Aí perguntam pra mim, Kelly, como você foi pro triatlo? Não fui, eu caí. Eu caí na aula de natação pra aprender, da bicicleta, quando eu vi, eu já tava comprando, foi tudo na base da empolgação. Entendeu? Aí beleza, aí meu treinador falou assim, olha, vamos marcar um treino pra eu ver como você está pedalando. Na hora que ele falou a palavra pedalando, eu falei, nossa, que bonito. Eu não tava nem andando de bicicleta na pracinha. Quanto mais pedalando, entendeu? Aí, beleza. Aí ele falou assim, olha, sobe aí. Michel, tinha uma criança com um pai de 10 anos do outro lado onde a gente tava. Ele me ensinando, tava do mesmo jeito. Eu falei, cara, a menina de 10 anos ali tá andando melhor do que eu de bicicleta. Mas eu fui, mas eu sou insistente, fui indo sozinha, até conseguir. Não estou clipada ainda, mas é a minha meta de antes de 2025. Sair pedalando por aí clipado.
porque eu aprendi a desbravar as minhas missões paulatinamente, sem desespero, curtindo, sem pressão, porque de obrigação já basta as obrigações da vida. E é uma maneira legal, e que bom que ele teve também o Rodrigo teve essa... não sei, agora me fugiu uma palavra. Ele é um paizão para os alunos. Então, isso. E que bom que ele teve essa visão de falar assim, não, você não vai fazer uma maratona, vamos nos segurar. Na época eu dei o livro que eu te falei, Rotina de Ferro, para ele. Ah, que legal, do Davi Greenberg. Exatamente. E aí ele leu o livro, viu a minha história, releu tudo que eu tinha. Ele falou, não vou deixar você fazer a maratona. Ah, que legal. Eu quero que você tenha da endorfina. Ele falou com essas palavras. Que você lembre da endorfina assessoria como qualidade de vida. Eu não estou te impressionando para você ter performance. Exato. Super, super feliz. Isso não isso é mesmo. Hora disso. E até hoje eu não fiz. Pretendo um dia. Mas quando chegar a hora. Tudo ao seu tempo, exatamente. Então, eu aprendi na endorfina de verdade. Baseado no meu treinador e na esposa dele, a Adriana, que também é do mesmo nível, que é uma família. Você tem a sua família de amigos do trabalho, eu tenho a família de amigos do trabalho, a minha família que é endorfina hoje. Porque ela entra, tipo assim, o que eu gosto lá, o que me identifica é que não há competitividade. É todo mundo se apoiando. Vou fazer tal prova, então vou te ajudar a treinar. Não tem que negócio, mas você quer fazer em que tempo? Que pace? Mas mas meu pace não é igual ao seu. É só o lado bom do esporte, é só o lado que agrega. É o lado da alegria de viver do esporte. E aí, isso aí é encantador, cara. E aí, tipo... Hoje, igual eu te falei, confio nele totalmente. Claro. Porque ele também dá esporro. Porque ele também puxa a orelha. Quando ele tem que conversar de pôr na realidade, ele coloca. Esse dia da maratona, ele falou sério, sem expor, claro. Explicou, olha, o meu objetivo com você é qualidade de vida. Maratona agora vai te prejudicar e te fazer sofrer. Vamos com calma? Falei, vamos. E aí eu tô indo. Cada hora uma prova aí que eu me enfio. E tá sendo legal essa experiência com o triatlon, né? Você começou com um super sprint, você me falou, né? Que é aquela bem curtinha. E tá sendo bacana? Você tá curtindo? Como é que tá a tua bike hoje, mesmo sem sapatilha? Michel, eu tô amando. Aí, né, igual o pessoal fica, vai fazer lá. Hoje em dia é a marca, né? O Ironman. Falei, gente, eu não penso nisso, não. Se um dia eu fizer Ironman, eu vou ficar muito feliz. Eu espero um dia ter, ser bem sincera, oportunidade financeira de fazer e capacidade de treino. Mas eu me descobri no triatlo porque eu gosto de movimento. Porque o triatlo é um esporte. Não é um esporte que contém 3. É um quarto esporte. Exato. Né? Eu me descobri. Eu fiz a primeira prova que eu fiz foi chamar o Limits. Fiz em dezembro de... Ixi, agora me pegou, hein? 2023. Isso. No ano passado. Tem nenhum ano. Não tem nenhum ano que eu tô nessa maluquice. Cara, eu ria pra nada entre a transição da água pra bike. Eu saí rindo da água. Tipo, eu nadava, juro pra você, cada abraçada que eu dava, eu falei, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Que loucura, tô muito feliz. Eu saí muito energizada. E aí eu colocava as coisas da bike naquela energia. E nessa prova, o meu treinador fez do meu lado. Eu falei, eu vou pedalar do seu lado. Porque você tá insegura com a bike, eu tava. Porque a Speed, ela é... Se você bobear, ela puxa o seu tapete, né? Exatamente. Ele falou, vou pedalar do seu lado pra ver como é que você vai pra te ajudar. Porque eu não quero que você se assuste e nem se machuque. E aí quando eu cheguei da bike pra transição pra corrida, até ele tava rindo, porque... Cara, eu tava rindo, dando tchau pras pessoas como se eu fosse, tipo, atleta de elite profissional. Sabe? Sair numa energia, e aquela energia que eu senti, eu quero sentir pra sempre. Parece bobo falar isso, né? Mas eu me encontrei, tipo assim, eu me sinto muito feliz no triatlo. Natação, mas natação não é chata, a natação de longa distância, vamos dizer assim, né? Uhum. Cara, é água, céu. Água, Deus e céu. Água, Deus e céu. Você conversa com você mesmo, você faz terapia, você repensa as suas atitudes, você agradece. Aí você volta pra prova, aí lembra da abraçada. E os outros esportes é pura energia. Você sentir o vento no rosto
na bike. A corrida você concluindo, depois de ter passado todas aquelas etapas. Eu não fazia ideia o que era o triatlo. Caí dentro do triatlo, não sabia nadar, não sabia pedalar. Um amigo meu, que é Ironman lá no trabalho, que me falava algumas coisas, mas eu achava ele maluco. E hoje eu não sei fazer outra coisa. E você não acha ele um maluco? Hoje eu tô começando a achar ele mais normal. Acho que a maluca agora tá sendo eu. Cara, que legal, que encontro bacana, né? Que encontro com o Rodrigo através de uma atitude que você tomou, né? Não foi ao acaso, você quem teve a iniciativa. Que bom que ele abraçou a sua causa, a sua história. Sim. E abriu os braços para te receber. E que legal que, por coincidência também, né? Ele é um triatleta e tem alunos de triatlo, ele quis Ele é especialista, ele faz, ainda tá praticando triatlo, né? Então não é? eu vi, acho que ele vai participar agora do Patagon Man, né? Uma Exatamente. prova super exclusiva e tal. Aliás, faz alguns anos recebi aqui o Samir, que é um dos sócios do Patagon Man. E que legal que você também topou, né? Porque você, então, é isso. Você está aberta, eu abraço as oportunidades agora, para abraçar as oportunidades e celebrar a sua vida, né, Kelly? Exatamente. Eu me sinto feliz honrando a minha vida. A oportunidade que o esporte traz de honrar a vida, honrar a saúde. Se eu pudesse, eu falava para todo mundo, nossa, caminha pelo menos na lagoa. O bem que isso vai fazer para o seu corpo, ele te agradece muito. E hoje o esporte, eu digo que tem salvado a minha vida. O paciente oncohematológico, oncológico, depois da remissão, você fica feliz, mas você ainda carrega os seus medos, carrega a sua trajetória. E o esporte é terapêutico. O esporte... Poxa, meu médico brincou uma vez, seus exames estão melhores que o meu. E é isso, é investir em você. O melhor investimento é você. A sua saúde. Não tem melhor investimento que você possa fazer na sua vida. Eu nunca deitei na cabeça o travesseiro e agradeci a minha saúde. Hoje, a minha maior satisfação é deitar e falar, nossa Deus, obrigado pela minha saúde, obrigada por estar deitando aqui na minha cama. E é o que eu quero levar, assim, igual eu te falei, não sou influencer, mas eu fico tão feliz quando os meus amigos doam sangue e me marcam. Porque eu causei tipo assim, eu tô ali, um lembretezinho, exato, sabe? Aquele lembretezinho da agenda do Google. Uhum. Poxa, eu ver um post meu e falo, putz, vou marcar aqui, acho que eu vou doar sangue. Então, se uma pessoa, 2 me marcam, eu já tô feliz, porque essas 2 pessoas podem gerar 6 bolsas, 12 bolsas. Eu tô, sabe? Então, a gente às vezes espera mudanças monumentais da nossa cultura, do nosso mundo, da nossa gestão política. Faz ali o que dá para você fazer, seja na saúde, seja para incentivar a pessoa a fazer um esporte, seja para incentivar alguém, olha, aí, Setembro Verde, vamos incentivar os seus familiares a doar os órgãos, para que outras pessoas possam viver, para que outras pessoas possam continuar a vida e honrar a vida. Então, se eu puder, no meu pequeno grupo pelo menos, diversificar essa informação, levar essa informação, eu já estou satisfeita. Porque alguém um dia me salvou, entendeu? Uhum. Cara, que história legal. Estou aqui fascinado. Muito obrigado que você se deu aí a esse trabalho de vir a São Paulo. Que você bom me que deu você um presente. O presente está dando você aqui, não só para mim, mas para quem está ouvindo. Porque é legal a gente ouvir isso. O Endorfina é sobre isso, não assessoria, o Endorfina, e a gente não tem nada a ver, eu nem conheço o Rodrigo, aliás, um abraço para o Rodrigo. E que bom que você veio contar aqui essa história, porque, de novo, o Endorfina é sobre isso, é sobre pessoas que têm essa energia, essa força de vontade que você tem, porque, de novo, tudo isso aconteceu com você por um motivo, por um propósito, e você soube aproveitar isso, e você agora, para o resto da sua vida, você vai emanar isso. Exatamente. Da doação, que é importantíssimo, né? Porque sem saúde a gente não faz esporte, mas que a gente precisa cuidar da saúde. Né? Até os esportistas, os atletas profissionais, que não esqueçam disso. Exatamente. A oportunidade que eles têm de estar saudáveis. Um sangue super saudável, né? Exatamente. Então,
Então, assim, que as pessoas possam entender essa mensagem, acima de tudo, de doar, que também não custa nada, né? Assim, ainda tem isso, né? Não é uma coisa E é uma que coisa que eu não falei, o meu pai era doador de sangue. Eu aprendi com ele. Olha que... você já doava Eu doava antes? sangue, agora eu não posso mais devido ao câncer hematológico, né? Que é um câncer do sangue, então, por segurança, você não doa mais. Mas meu pai, desde quando eu era criança, ele doava sangue. Aprendi com ele, ele falava, não custa nada, vamos ajudar. E aí eu passei a doar. E aí é um hábito que eu quero que os meus amigos levem os filhos deles, que quem esteja ao meu redor veja isso, que é simples. 10 minutos você ajuda alguém que está precisando muito. Está lutando para viver. 10 minutos da correria do seu dia, de 24 horas. Exatamente. Enfim, que bacana. Foi um privilégio te receber, Kelly. Eu que agradeço. De fã, ouvinte... Cheguei aqui e falei pra você, é muito engraçado ver o rosto da voz que a gente escuta entrevistando por aí. Ouvinte, porque eu sou fã do esporte, então as pessoas que você recebe que são pessoas significativas pra mim, de melhorar, de continuar no triatlo, de querer aprender mais. E aí eu vim pra cá pensando, meu Deus, que oportunidade, porque eu me senti muito honrada, de verdade. Porque geralmente... uma base de um acesso como o podcast que é Endorfina, quer receber alguém que é famoso, alguém que tem um patrocínio, que é atleta profissional. Eu falei, não sou nada disso. Fiquei pensando, o que eu vou contribuir para essa entrevista? Mas de coração, me senti honrada com o seu convite. Muito obrigada. Contribuiu muito. E eu não sei se o Rodrigo deixa, né? Mas eu vou te presentear com uma camisa do outro Endorfina do com certeza, eu aceito e vai ser uma honra receber. Rodrigo, deixa ela usar de vez em quando uma camisa do outro Endorfina. Vou fazer um treino com ela de triatlo e vou marcar as duas endorfinas aqui. Exatamente. Vai ser ótimo. Que bom, Kelly. Obrigado, adorei. E saúde para você, hoje e sempre. Saúde para nós todos. Nosso maior presente de Deus, a saúde. Exatamente. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E é isso, então. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você também tenha curtido essa conversa. Se você curtiu essa conversa, dê um alô para Kelly. Eu vou colocar no post do episódio de hoje o Instagram dela. Vou colocar o Instagram também da Liga dos Atletas Transplantados. Para outros episódios que eu trouxe aqui no Endorfina, que eu proporcionei, ou que eu gravei aqui no Endorfina, com pessoas que tiveram histórias, às vezes, muito parecidas com a da Kelly, como as triatletas transplantadas que participaram, as primeiras triatletas transplantadas do Brasil, a Patrícia, a Débora e a Priscila, já estiveram por aqui. O Wilson Mendes Caldeira, que eu mencionei, o Davi Greenberg, que eu mencionei também aqui, graças à lembrança aqui da Kelly, da própria Kelly, que escreveu o livro Rotina de Ferro. Ele também teve uma leucemia. E outras pessoas que já passaram por aqui, que me vem à mente aqui agora, a Fernanda von der Heide, logo no começo do Endorfina, com uma espondilite anquilosante, o Diogo Ratacheski, a Marina Dias, para-atleta de escalada, e várias outras pessoas que passaram que viveram, que passaram, que passam por esses momentos na vida que a gente não espera e que estão aprendendo ou que estão superando principalmente através da força do esporte. Então, se você busca conteúdo assim, vai lá no endorfinabr.com, dá uma procuradinha ali na ferramenta de busca ou no seu agregador de podcasts de preferência ou mesmo no YouTube, digita o nome do convidado que você quer ouvir e você provavelmente vai ouvir ou vai ver ali no Endorfina. E se não tiver, manda uma mensagem para mim no meu Instagram, endorfinabr, e diga quem é que você quer ouvir aqui e por que você quer ouvir essa pessoa. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado, uma convidada, acho que é convidado, sensacional e você não perde por esperar. Obrigado. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.